Colesterol alto, triglicérides alto, colesterol bom, colesterol ruim. Com certeza você já ouviu alguém falando na televisão, no rádio, algum parente seu sobre colesterol. Existem muitas dúvidas sobre esse assunto e muita gente falando besteira. Eu sou o Dr. André Chateaubriand e hoje eu vou trazer tudo o que você precisa mesmo saber sobre o colesterol. E a primeira coisa que você precisa saber é o que é o colesterol. O colesterol nada mais é do que um tipo de substância meio serosa que a gente tem no nosso sangue e que é fundamental na composição das nossas células. O grande problema é que o colesterol em excesso no nosso sangue, ele tende a se depositar nas artérias, causando entupimentos que podem se romper de uma vez, fechar de uma vez o fluxo de sangue e causar doenças graves, como por exemplo o infarto ou o derrame. E quais são então os tipos de colesterol? Olha, os tipos de colesterol, eles vão estar relacionados, na verdade, com o tipo de proteína que carrega aquele colesterol no nosso sangue. Isso mesmo, o colesterol ele se relaciona com algumas proteínas para ser transportado através do nosso metabolismo. E observe aí que, na verdade, existem diversos tipos, né? Porque o colesterol ele vem do que a gente come. Então existe aí o fígado envolvido no metabolismo do colesterol, existe o colesterol que é elevado, que é trazido do corpo. Mas o que você precisa saber é que nós temos principalmente dois tipos de colesterol, que é o LDL, que é o que a gente chama de colesterol ruim, porque é ele que essa lipoproteína que leva o colesterol para o nosso corpo e cujos níveis elevados estão associados sim à formação de entupimento em nossas artérias. E nós temos o HDL, que é o colesterol. HDL vem de high density, né? O H é de high, de alta densidade, que é o colesterol que a lipoproteína que traz o colesterol de volta para o fígado. Então esse é considerado o colesterol bom. Temos ainda os triglicerídeos, que não são muito bem um tipo de colesterol, são um tipo de gordura e que os níveis muito elevados estão associados a algum aumento também no depósito das artérias e também, principalmente, com o risco de pancreatite. Então entenda, altos níveis do LDL, que é o colesterol ruim, estão muito associados à doença cardíaca, enquanto que altos níveis do colesterol bom estão associados a uma maior proteção de doença cardíaca. Mas a gente já sabe que o nível do colesterol ruim é mais importante até do que os níveis do colesterol bom. Então aqui, essa é uma dúvida muito frequente. Doutor, mas um equilibra o outro. Olha, frequentemente a nossa atenção e o tratamento de remédios, né, que foi demonstrado eficaz até hoje, é focado no colesterol ruim. Afinal, o que causa o colesterol ruim? O colesterol ruim, ele geralmente é a combinação de uma carga genética com más escolhas de vida. E quando eu falo aqui uma carga genética, em algumas pessoas é uma doença genética mesmo, com gene identificado. São pessoas, por exemplo, muito jovens que têm um estilo de vida saudável, mas que têm um colesterol LDL, que é o colesterol ruim, muito alto. Na maioria das pessoas existe esse componente que não é tão claro assim e ele está associado às más escolhas de vida, como por exemplo, um alto consumo de gorduras trans e gorduras saturadas, sedentarismo, o hábito de fumar, a obesidade, a gente sabe que um IMC maior do que 30 está associado a um colesterol mais alto, e também a idade. A gente sabe que com a idade, principalmente a partir dos 40 anos, o fígado ele perde um pouco a capacidade de se livrar do colesterol. E existem ainda algumas condições, né, algumas doenças que contribuem para um colesterol mais alto, como por exemplo, pessoas que têm doença renal, pessoas que têm um diabetes que não está controlado, pessoas com HIV e mesmo alguns medicamentos para algumas condições específicas, às vezes medicamentos para acne, às vezes alguns medicamentos para AIDS podem causar também a elevação do colesterol. Então é importante conversar com o seu médico se não tem de repente algo mais ali além do seu próprio corpo que esteja influenciando o aumento do seu colesterol. Mas afinal, quais devem ser os meus números de colesterol? Preste atenção nesses números, mas entenda que eles são aplicáveis de forma diferente para cada pessoa. Isso deve ser discutido com o médico. Mas, via de regra, o colesterol total ele deve ser abaixo de 200. O colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ele deve ser abaixo de 130. Mas olha só, pessoas que já tiveram infarto ou AVC, por exemplo, a gente quer que esse colesterol esteja bem mais baixo, que vai reduzir o risco de acontecer isso novamente. Por exemplo, abaixo de 70, abaixo de 50. O colesterol HDL, a gente quer que idealmente esteja acima de 60, né, que vai proteger, e os triglicerídeos menor do que 150. Mas observe, não são alterações
qualquer alteração que vai fazer a necessidade de medicamento. Isso deve ser sempre discutido com o médico, porque a avaliação não é simplesmente está alto, está baixo. Não, o médico leva muitos outros fatores em consideração ao analisar os seus níveis de colesterol. E aí vem aquela pergunta, será que eu preciso tomar remédio para o colesterol alto? Olha só, como eu acabei de falar, a avaliação do médico, se você tem níveis de colesterol elevados, a avaliação do médico ela vai muito além do nível exclusivamente do colesterol. Ele vai querer saber qual é o seu risco cardiovascular, ou seja, o risco de você vir a ter um infarto e você ter um derrame, por exemplo. E para isso ele vai levar em conta uma série de outras variáveis. E você precisa saber que, além dos remédios para baixar o colesterol, você pode baixar o seu colesterol também com medidas comportamentais, como por exemplo, reduzindo o consumo de gorduras saturadas e gorduras trans, reduzindo o consumo de carne vermelha e também fazendo atividade física, parando de fumar, perdendo peso, controlando doenças como diabetes, se você tiver. É frequente que essas medidas elas não sejam suficientes, principalmente em pessoas que já têm doença do coração, mas a decisão de se você precisar tomar um remédio ou não, ela é uma decisão que integra uma série de fatores que deve ser conversada com o seu médico.